Violino canhoto, será que é certo? Será que é errado? Nesse vídeo eu vou abordar os principais tópicos sobre essa temática. Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e há anos atrás, lá em 2017, se eu não me engano, eu cheguei a gravar um vídeo que tinha um título muito parecido com esse, que era falando sobre violino canhoto, mas muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas coisas aconteceram na minha experiência de lá pra cá, então esse vídeo merecia uma atualização. E olha, fica comigo durante todo o vídeo porque você provavelmente vai se surpreender com várias das coisas que você vai ficar sabendo a partir daqui. Quando eu comecei a aprender violino, há muito tempo atrás, lá em 1999, eu nem tive esse questionamento se podia ou não tocar de um lado diferente do que o que estavam me ensinando por padrão. Eu sou destro, então para mim foi natural pegar o violino com a mão esquerda, o arco com a mão direita e aprender dessa forma. Todas as vezes que eu me deparava com esse assunto, né, violino canhoto, eu sempre escutava alguns argumentos que na minha cabeça faziam muito sentido. Por exemplo, um argumento que inclusive eu usei esse argumento lá no meu vídeo antigo, usamos as duas mãos para tocar violino. As duas mãos estão fazendo atividades novas, atividades que elas não sabiam fazer. Logo, não teria por que trocar de lado, porque as duas mãos estão aprendendo coisas novas. E esse argumento, pouco a pouco, quando eu fui crescendo, fui ficando mais maduro, e uma coisa específica aconteceu na minha vida que fez eu ser obrigado a entender mais. Basicamente, esse argumento ele não se sustenta, porque muitos dos grandes professores falam, especialmente a partir do nível mais avançado, o quanto que a mão do arco é mais importante, o quanto que é a mão do arco que tira som do violino, o quanto que é a mão do arco que controla as nuances de som e de timbre, pelo menos a maior parte delas. Então, se a mão do arco é a mão que faz essa maior parte das nuances, seria uma vantagem ter no arco a sua mão dominante, não? E claro, como os professores na iniciação ensinam todo mundo, independente de ser destro ou canhoto, ensinam todo mundo com o violino no ombro esquerdo e o arco na mão direita, tem grandíssimos violinistas canhotos que tocam do lado tradicional, ou seja, sem inverter nada, e que chegaram num nível muito alto. Então, claro que é possível para um canhoto aprender do lado tradicional e chegar a tocar num nível muito alto. Mas eu sei também que nessa conta tem muitas pessoas que nem iniciam no violino porque gostariam de inverter o instrumento e ninguém nem dá essa possibilidade. Ou pessoas que iniciam no violino e acham uma dificuldade tremenda por conta dessa questão das mãos e acaba desistindo logo numa fase inicial. E um grande argumento que professores usam quando alguém vai iniciar e fala de aprender com o violino invertido é, olha, se você aprender com o violino invertido, você não vai poder tocar numa orquestra profissional. E esse argumento também ele faz sentido num primeiro momento porque não é comum a gente ver pessoas tocando numa orquestra com o instrumento ao contrário. Só que isso me abre outras perguntas, né? Primeira pergunta é, e se a pessoa não quiser tocar em uma orquestra profissional? Estaria tudo bem? E quando a gente vai mais a fundo, mesmo essa afirmação de que músicos que tocam com o instrumento ao contrário não podem tocar numa orquestra, ela também é mentira, porque existem músicos em grandes orquestras, em boas orquestras, que tocam com seus instrumentos ao contrário. E não só violino, tem violino também, como numa grande orquestra francesa que se chama Les Cycles. Não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo francês, mas é uma grande orquestra francesa cujo o chefe de naipe dos segundos violinos toca com o violino ao contrário. E aí vai ter gente que vai falar, não, mas ele não deve ter tido um bom professor. Ele foi aluno do Ivry Gitlis, que foi um dos maiores violinistas da história. Uma outra pessoa famosa que também toca violino ao contrário é o próprio Charlie Chaplin, ator, diretor, roteirista, que inclusive tocou violino em algumas das suas aparições no cinema e tocava com o violino ao contrário. E eu pesquisei não muito e eu achei violinistas desde o século XIX que tocavam com o violino ao contrário em orquestras profissionais. O que acontece é que acaba virando o que eu chamo de argumento circular entre os professores, né? O professor, na hora que vai fazer uma iniciação, fala que não pode, porque senão não vai tocar em orquestra.
Logo, essas pessoas que estão iniciando, que poderiam chegar no nível de tocar uma orquestra algum dia, elas já nem iniciam do lado canhoto. Se elas não iniciam no lado canhoto, elas não chegam no nível de tocar numa orquestra sinfônica. Se elas não chegam profissional. Se elas não chegam no nível de tocar numa orquestra sinfônica profissional, elas não fazem as provas. Se elas não fazem a prova, elas não entram. E aí a gente vê aquela orquestra, todo mundo tocando violino pro mesmo lado. Mas não é porque não pode. Até onde eu sei, nenhum edital de orquestra que você for pesquisar tem lá: procuramos violinistas que toquem violino no ombro esquerdo. Não tem. Não tem a distinção de qual ombro você tem que tocar o instrumento, para qual lado você tem que tocar o instrumento se for um outro instrumento. E na maioria dos países, se você chegar no nível de tocar numa orquestra sinfônica e ir lá fazer o teste e não passar por causa disso, pelo menos nos grandes países, nos países do mundo, você pode simplesmente processar a orquestra, porque eles não podem não te passar, simplesmente, mesmo você demonstrando competência, simplesmente pelo fato de você estar tocando violino do lado contrário, ou seja lá qual for o instrumento. Mesmo esse argumento de que não pode em orquestra, ele não se sustenta. Pode ser que tenham lugares, pode ser que tenham professores que tenham uma certa resistência a essa ideia, mas não por uma questão de lógica, mas por uma questão de tradição e porque a pessoa mesmo nunca parou para pensar de forma mais profunda sobre esse tema. Um outro argumento é, poxa, para tocar o violino ao contrário, a gente tem que inverter todas as cordas, tem que ter... o cavalete precisa ser diferente, porque ele vai ser invertido, não é só virar o cavalete. O furo das cravelhas precisa ser diferente. E, idealmente, dentro do violino, a alma e a barra harmônica precisam ser invertidas. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo inteiro só sobre o que precisa adaptar para um violino canhoto, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando exatamente o que é que precisa adaptar caso você queira adaptar um violino para virar um violino canhoto. Alguns professores vão usar esse argumento de que dá muito trabalho porque você tem que inverter tudo e não dá para inverter a parte interna porque ela foi pensada de uma determinada forma. Sim, ela foi pensada dessa determinada forma porque foi pensada para a maioria das pessoas. E até onde eu sei, a maioria das pessoas é destra. Se você precisar de fazer uma adaptação, você faz uma adaptação e tá tudo certo. E mesmo isso de trocar, de ter que inverter as cordas, eu acho interessante inverter as cordas para você manter a mesma relação do que se estivesse tocando do lado contrário, mas não necessariamente você precisa inverter as cordas. Então, por exemplo, aqui eu tô tocando do lado normal. E eu posso simplesmente colocar o violino do lado contrário e tocar com as cordas invertidas. Nossa, Jean, mas não tem que trocar a alma e a barra harmônica de lugar? Isso aconteceu, inclusive, em um dos podcasts que a gente gravou, porque eu peguei o violino ao contrário, então eu tenho um violino invertido aqui. Eu peguei o violino ao contrário, que é esse violino aqui, e aí eu toquei alguma coisa, não lembro exatamente o que eu toquei, mas eu posso tocar o mesmo trecho que eu toquei aqui antes. Eu toquei alguma coisa pra pessoa e a pessoa pegou e ficou assim, nossa, que legal! E você inverteu também a barra harmônica e a alma? E aí eu peguei e respondi pra pessoa, bom, se você não percebeu, se sim ou se não, então talvez não faça tanta diferença assim. Então é mais ou menos assim que eu rebato um argumento. Claro que esse violino é um violino muito mais simples do que o violino que eu tô ali, então vai ter uma diferença de som entre esse violino e o outro violino. Agora, tem que inverter a barra harmônica e a alma? Se você pode, inverta. Você pode comprar um violino que é feito desde o início, pensado para ser canhoto, inverta. Se não, não. E eu apostaria, faria um teste às cegas. Talvez isso seja uma ideia de um bom vídeo, se você quiser que eu faça. Um teste às cegas. Pegar violinos que estão totalmente invertidos, violinos parcialmente invertidos, e ver se as pessoas realmente percebem. Porque se o resultado for o que eu acredito que vai ser, as pessoas não percebem, então talvez não faça tanta diferença. Pelo menos auditiva, do que as pessoas acham que faz. E aí você deve estar se perguntando, nossa, Jean, mas por que você toca violino dos dois lados? Eu toco violino dos dois lados porque inverter o violino não é apenas uma questão de ser canhoto ou destro. Tem pessoas que precisam inverter o violino por outros motivos.
Então, por exemplo, pessoas que são amputadas, não tem um dedo que seria importante para uma mão, mas que poderia ser adaptado na outra, ou que não tem uma das mãos e poderia ser adaptado para outra, ou que tem lesões e não conseguem fazer rotações da mão, ou do braço, ou do ombro necessárias para tocar o violino da forma tradicional. E no meu caso, eu sou uma pessoa que tem distonia focal do músico, que inclusive um outro violinista, um grande violinista, também tem distonia focal e inverteu o violino por conta disso, que é se eu posso estar falando o nome errado, Reinhard Goebel, que é um violinista barroco que toca numa das grandes orquestras barrocas. Fala, Gia, mas você está falando dessas grandes orquestras? Ele grava pela Gramofone, que é um dos principais selos de música clássica do mundo. E ele, justamente por causa da distonia, ele reaprendeu a tocar violino do lado contrário. Então, distonia, basicamente, ele é uma disfunção do movimento, uma desordem do movimento, é um problema neurológico que, basicamente, ele afeta alguns movimentos específicos da execução de uma atividade específica. No meu caso, é a questão de puxar o arco com a mão direita, dependendo do movimento que eu fizer, a minha mão ou ela trava, tipo automático, ou ela começa a tremer descontroladamente, como se fosse uma espécie de convulsão num lugar específico, de tremor num lugar específico, que é incontrolável, não tem como controlar de forma eficiente. Então a minha solução foi, se eu inverter o violino, isso não acontece. Então eu vou reaprender a tocar com o violino ao contrário, e é nesse processo que eu estou. E eu só comecei a entender o quanto não deixar ou podar, você tem que aprender violino de um determinado lado, ou você tem que aprender de um outro determinado lado, o quanto que isso é maléfico para o desenvolvimento da pessoa como violinista. Uma pessoa canhota que aprende do lado destro, por mais bem que toque, não tem como ela saber se de repente ela não tocaria melhor se tivesse com a mão dominante no arco. Não tem como ela saber, porque ela não fez esse caminho, ela já aprendeu a tocar do jeito tradicional. E uma outra coisa pessoas que têm problemas, como no meu caso, distonia focal, ou qualquer outro problema de qualquer outra natureza, tem pessoas que têm a ver com a coluna, às vezes nem começam a aprender o instrumento, porque já acham que não podem antes mesmo de começar. Teve uma entrevista muito legal com o chefe de naipe dos violoncelos da Orquestra Filarmônica de Berlim, uma das principais orquestras do mundo. O nome dele é Ludwig Quandt, e eu espero que eu esteja falando corretamente o nome dele. Em uma entrevista ele pega e fala: na minha orquestra, na orquestra onde eu toco, a gente não está interessado com que mão a pessoa toca, e sim na qualidade em que essa pessoa está tocando. E claro, quem está falando isso é o chefe de naipe dos violoncelos da Orquestra Filarmônica de Berlim. A gente tem um podcast aqui no Violino Didático, e o professor, maestro Cláudio Cruz, na mesa, no podcast, no episódio dele, eu faço essa pergunta para ele e ele pega e fala algo muito parecido. Se a pessoa estiver tocando bem, sim, por que não? E aí volta naquele meu ponto. A maioria das pessoas que é canhoto ou que tem qualquer outro problema, que quer aprender com violino invertido, como os próprios professores já decidem que isso não vai acontecer, que eu não vou te ensinar, não tem como essas pessoas chegarem num nível mais alto para tentarem teste de uma orquestra sinfônica profissional e ocuparem essas vagas, porque elas são tolhidas muito antes. E claro, existem algumas pessoas que procuram professores que aceitam, como o Martial Gautier encontrou alguns professores na iniciação, mais tarde o Ivry Gitlis, e hoje é chefe de naipe dos segundos violinos de uma das grandes orquestras da Europa, mesmo tocando violino ao contrário. Um outro argumento que algumas pessoas usam é que na orquestra, se a pessoa for tocar, ela vai precisar de mais espaço. Sim, mas para quem realmente já tocou em orquestra, sabe que dependendo do tamanho da pessoa, ela já precisa de um pouco mais de espaço. Dependendo da postura da pessoa, ela já tem que afastar a cadeira um pouquinho mais para trás, ou um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho mais para o lado. Então esse é um ajuste que a gente já faz normalmente quando está tocando em orquestra. Vai precisar apenas de um pouquinho de espaço a mais. Estou falando de questão de centímetros. Então não é nada que vá atrapalhar na logística da orquestra. E um outro argumento que é, não, mas vai ficar todo mundo com o violino para um lado e a outra pessoa com o violino para o outro? E foi feito um experimento, inclusive eu fiz um experimento parecido com esse. Foi feito um experimento de um concerto de uma orquestra onde no tutti tinha um violino com um instrumento ao contrário. E perguntaram para o público o que eles acharam do concerto, se não perceberam nada errado.
ninguém percebeu nada. Ninguém percebeu nada. O público em geral não vai perceber, que é para quem a gente toca no final das contas, não vai perceber. Outros colegas músicos talvez percebam. E por que talvez percebam? Esse ano eu fui dar uma série de recitals na Alemanha, numa cidade de Lindlar. E eu fui tocando violino do lado contrário. Eu tenho um violino invertido e eu fui tocando violino do lado contrário. E eu tava super preocupado. Nossa, vão me julgar, vão falar isso, vão falar aquilo, o que será que vão pensar? E no final do meu primeiro recital, cheguei pro diretor do festival, um grande pianista que faz recital com grandes violinistas. E eu perguntei, o que o senhor achou? Já tinha visto alguém tocando com violino ao contrário? E ele pegou e me perguntou, alguém tocou com violino ao contrário? Ele nem havia percebido que eu tinha tocado com violino ao contrário. Nessa mesma série de recitais, um desses recitais, eu toquei com vários outros violinistas. E aí, obviamente, dá pra ver que tem uma pessoa que tá com o violino ao contrário. E adivinha quantas pessoas vieram perguntar sobre isso, no sentido do porquê você está tocando com o violino ao contrário? Da plateia. Zero. Nenhuma. Muito pelo contrário, as pessoas ficavam curiosas no sentido, nossa, que legal. Você viu que tinha alguém que estava com o violino ao contrário? Mas no sentido de, nossa, que interessante, que diferente do que qualquer outro tipo de comentário. E claro que os meus colegas violinistas que estavam lá, eles sim perguntavam, tá, mas por que vocês estão tocando com o violino ao contrário? Então isso é mais uma coisa de quem toca o instrumento do que outros instrumentistas de outros instrumentos e do público em geral. Claro que como professor eu preciso te falar algumas coisas que são realidade. Caso você decida tocar com o violino adaptado, com o violino ao contrário, ou com o violino que foi feito do zero para que toque do outro lado, pode ser que você encontre resistência de pessoas que nunca nem pararam para pensar de forma mais profunda sobre isso. E você vai ter dificuldade, na verdade, de achar instrumentos adequados para você e talvez dificuldade de achar pessoas que queiram adaptar esses instrumentos para você, justamente por causa dessa cabeça tradicional que nunca parou para pensar de forma mais profunda. Então pode ser que, caso você queira seguir uma carreira de orquestra sinfônica profissional, você encontre alguma barreira. Mas olha só que triste e que lindo ao mesmo tempo. Se você quiser fazer qualquer outra coisa com o violino, muito provavelmente ninguém nem vai perceber. Se você quiser tocar suas músicas que você gosta para sua família, se você quiser trabalhar profissionalmente com violino, tocando em eventos, tocando em banda, tocando em grupos de câmara, provavelmente ninguém nem vai notar. E se notar, provavelmente vai ser mais no sentido de curiosidade do que de tentar te tolir de alguma forma. No final das contas, né, o nome disso daqui é instrumento. E a gente precisa adaptar ele da forma que você precisa para que você consiga fazer música. Essa é a finalidade. A finalidade não é tocar de um lado ou de outro. A finalidade é fazer música e se expressar tocando um instrumento pelo qual você é apaixonado. Se a sua forma de se expressar mais livremente é tocando de um lado ou tocando de outro, ache a forma que é melhor para você. Como professor, eu preciso pedir para você tentar primeiro do lado tradicional, porque talvez você não tenha tanta dificuldade assim a mais do que outras pessoas teriam. Claro que vai ter dificuldades para todo mundo de qualquer lado, mas mais por uma questão de facilidade. Se você conseguir ter uma facilidade normal ou uma dificuldade num nível normal para tocar violino do lado tradicional, você vai ter menos barreiras, o que é bom no final das contas. Se você faz questão, não, para mim eu tenho que inverter. Inverta e tá tudo bem, seja feliz, faça música. E se você quiser acesso a todo passo a passo para você aprender violino do zero, eu deixei um link aqui embaixo na descrição. Vou deixar também aqui embaixo, vou deixar links e fontes sobre o que eu estou dizendo aqui, deixar nomes de pessoas que tocam hoje em dia em grandes orquestras com o instrumento ao contrário. E se você ainda está nessa, não, que absurdo, pensa e pesquisa. Não é só a questão de ser canhoto ou destro. Tem várias pessoas que têm vários outros problemas de saúde e que inverter o instrumento é a única forma que essas pessoas têm de conseguir tocar o instrumento, de conseguir se expressar, de conseguir trabalhar. Como foi o caso do Reinhard Goebel, como é o meu caso nesse momento. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, sugira novos temas nos comentários. Um abração e até mais. Tchau.